81. No paraíso. Essa lição é uma das lições que gera muitas controvérsias, né? Muitas discussões. E, ao mesmo tempo, poucos arriscam comentar esse versículo. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Emmanuel nos diz assim: à primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, através da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que se lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade. Mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Bonita a mensagem, né? Elisete, seja bem-vinda. Paula Carolina, seja bem-vinda. Bonita a mensagem que nos fala. Aqui é o momento, né, em que Jesus está crucificado com 2 ladrões e o popular chama de bom ladrão e o outro é o mau ladrão. Bom, para que a gente entenda, não existe bom ladrão. Ladrão é ladrão. Ladrão toma algo indevidamente dos outros. Não tem como ser bom ladrão. Se ele é bom, não era ladrão. Se é ladrão, não é bom. Né? Essa ideia de que mau ladrão e bom ladrão dá a impressão que até mesmo o mal é definido entre o mal, ainda há uma repartição da maldade entre boa e má. Vamos dizer assim, o criminoso, o bom criminoso, o mau criminoso, né? O psicopata, o bom psicopata, o mau psicopata. Não, o que é bom e o que é mau. O que dá certo está certo, está errado. Essa é uma ideia que a gente tem popular, né, de ficar lidando com as coisas, tentando suavizar ao máximo. Ambos eram ladrões. Ambos, não podemos dizer se eram mau ou se eram bom, mas eram ladrões. Bom não era, porque senão não era um ladrão. Então vamos lá. E senão nós temos hoje o nosso popular é o bom ladrão, que na nossa política, aí nós estamos tendo o bom ladrão, o Papai Noel dos pobres, o bom ladrão que só vive roubando, mas é bom. Não tem sentido. Então vamos lá. Ele pede a Jesus, né, que o perdoe, né? E Jesus então lhe responde. E respondeu-lhe Jesus:
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, como o mal não pediu e o bom pediu, suposto bom, então a gente já entendeu que aquele lá reconheceu Jesus e tal, então Jesus já livrou ele de todos os pecados. E há uma coisa que, se essa passagem fosse literalmente compreendida assim, dá a impressão que Jesus tem o poder de nos livrar das consequências dos nossos erros. Ou seja, dele livrar, definir o destino das almas que estão na terra, dizendo assim: não, você, por mais mal que tenha sido, agora você vai para o céu e todos os erros seus foram apagados. Não, você é mal, não me reconhece, então todo o castigo possível vai ser lhe dado. Você já imaginou Jesus fazendo isso? Não seria Jesus, né? Então, não tem esse poder. E, aliás, eu acho que se ele tivesse esse poder de nos libertar de todos os erros que nós cometemos, das consequências dos erros, ele já teria feito com a humanidade inteira. Então, por isso que a gente diz, não entendemos dessa maneira no Espiritismo, que Jesus salvou a humanidade. Salvou do quê? Ninguém fala. Do pecado. Qual pecado? Porque até hoje, no ano de 2026, a gente assiste na televisão só barbaridades cometendo neste planeta, nesse mundo. Então, quem ele salvou e de quais pecados ele salvou? Talvez, e alguns entram até numa questão de salvou para toda a eternidade. Então até a nossa geração está salva. E por que nós continuamos pecador? E outra, se salvou-nos do pecado, então o que eu faço de errado não é pecado, porque Jesus já salvou. Então fica uma incoerência, entra uma lacuna aí quando a gente tenta usar a lógica que não bate. E aí nós vamos lá, na lição. À primeira vista, olha, mano, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Ou seja, teria Jesus sentido uma simpatia por aquele ladrão, tem dois pregados na cruz, e dado a ele mais direito do que para o outro, como se os dois não fossem filhos de Deus, os dois não tivessem o mesmo direito, os dois não fossem irmão do Cristo. Deus criou o homem iguais. O bem e o mal foi o homem que se estabeleceu. Tá certo? Então, não pode haver uma escolha, não há uma preferência, digamos assim, na criação. Uma vez que não é obra de Deus o mal, e sim do próprio homem, então não há escolha. Ele ama os dois, as duas criaturas. Agora, se uma se dá por mal, porque pensa no mal, age no mal e vive no mal, é uma opção dela devido ao livre-arbítrio, que é uma lei estabelecida. E se Deus criou essa lei, ele permite que a gente seja bom ou mal. Então ele não pode punir aquilo que ele permite. Não pode também escolher, dar preferências de escolha no outro, no bem, digamos assim, se ele permitiu escolhermos o mal. Senão, seria uma escolha falsa. Sabe, quando eu chego para um filho e digo assim: olha, você pode estudar e não estudar, ou obedecer e não obedecer, mas se você não obedecer, eu vou matar você na surra. Ué, que absurdo isso, né? Então ele não tem direito de escolher. Entenderam? É um falso livre-arbítrio. Ah, mas aí isso aí não é a consequência. Eu não posso punir uma escolha. Se eu dou o direito de escolher, eu não posso punir. O que nós chamamos de punição é uma consequência, e não uma punição. É um ato pensado, deliberado. Consequência são as leis. Consequência de quem? Da lei. Existe uma lei.
que preserva, que devolve para nós toda a ação que parte de nós, na mesma qualidade. Então, se eu pratico, vamos colocar um ato, volta, eu tenho consequências desse ato, desse pensamento, desse sentimento, né, para a minha vida, vai compor a minha vida. Agora, se eu não concordo com o retorno dessa minha ação, eu acho que é ruim esse retorno, então eu estou classificando a minha própria atitude como ruim, porque ele volta na mesma qualidade. Então ninguém está pegando a minha ação, dando a ela uma qualidade, temperando ela de mal ou de boa e devolvendo as consequências. Não, a mesma qualidade de uma ação tem um retorno na mesma qualidade. Se eu digo, não gostei do que estou passando, é porque você não está, na verdade, gostando do que você está plantando. Nós estamos fugindo, permitindo acreditar que existe interceptadores, ou seja, eu quando faço algo bom, eu só faço coisas boas, mas aí vem o diabo, o demônio, o Satanás, o Antônio, a Maria, o Pedro, José, meus inimigos invejosos, pegam as consequências que viria boa na minha direção e modifica ela, e eu sou vítima do poder que eles têm de modificar as consequências das minhas ações. Não tem sentido nenhum. Mais uma lógica que não tem sentido. Tá? Então, para Deus, por que Deus não colocaria nada de bom e nada de ruim? Porque para Ele não existe o ruim, nem bom, nem o mal, nem o bem. Tudo leva até Ele. Tudo. São escolhas. O que nós fazemos quando punimos, porque nós tentamos, a punição, ela vem na ideia da gente, depois do erro cometido, ela tenta intimidar a pessoa a não repetir a mesma atitude. Isso não é liberdade. Percebe que nem a justiça nos dá liberdade. Você pode matar quem você quiser, mas você vai preso. Certo? Então não é bem assim. Nós não somos livres. Na justiça de Deus nós somos totalmente livres. A consequência dos nossos atos é igual aos nossos atos, a qualidade. Se você chama de bom, a consequência é boa. Se você chama de mal, a consequência é má. Pronto, simples assim. É tudo consequência. Não tem castigo, não tem punição. Então não dá a impressão, lendo na Bíblia, que Jesus se simpatizou com o chamado bom ladrão e disse para ele, e Emmanuel está dizendo, mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição do paraíso. Naquela época, como eles acreditavam que uma pessoa tinha uma vida má, ela morria e ia para o inferno, ou ela ia para o paraíso, ou e isso eram lugares, digamos assim, fixos depois de ir, ou paraíso para sempre, ou inferno para sempre. Você está julgado. Muitas religiões acreditam nisso, não acreditam na reencarnação. Se você morreu, cometeu um monte de erro e não vai para o céu para sempre, você nunca mais vai, por toda a sua existência. Ou você vai para o inferno para sempre, ou você vai para o céu e fica lá para sempre também. Então, aqui ele modifica isso aí, totalmente. E ele diz assim, noutra passagem, ele mesmo, Cristo, asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Então, essa ideia que nós temos de que um paraíso é algo assim, 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 não é. E o inferno é algo assim, assim, também não é, porque não é aparências exteriores. Inferno e céu não tem aparência exterior, já está consumado isso. Nós é que interpretamos que um céu
é um trono de ouro, de diamante, onde senta lá Jesus, o Deus e os anjos e tudo mais, não tem aparências exteriores. Inicia-se, então ele coloca assim, inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Então a palavra céu e inferno nós entendemos que não é um local físico, nunca foi. É um lugar íntimo no seu coração, é um bem-estar, é uma paz, é o céu, e a falta dessa tranquilidade de paz é o inferno. Então você pode estar no mundo espiritual ou não, estar na terra encarnado e vivendo no inferno da sua própria consciência. Então é sua consciência, digamos assim, porque vamos tirar o coração, né? Porque o coração parece um órgão, então vou colocar a consciência do espírito. Se ele está carregando culpa, mágoa, raiva, melindre, medo, angústia, qualquer sentimento desequilibrante, ele já está no inferno. Não importa onde o corpo dele esteja, onde o espírito se encontra. Se ele tiver em sentimentos bons, ele já está no céu. Tá? Foi assim que o Cristo nos ensinou, destituindo aquela ideia de que inferno é um local e céu é outro. O que o Espiritismo nos diz? Que o umbral é o local de depuração, mas nunca foi constituído ali como inferno. E ninguém fica ali para sempre, é temporário. Locais onde são, no mundo espiritual, locais de depuração, de sofrimento, por causa das crises de consciência dos espíritos, todos os locais são temporários. Ficaria ali enquanto o espírito iria se libertando das suas crises de consciência. Só. Não existe ali não é o inferno. Não é um erro nós compararmos que o inferno de algumas religiões, na doutrina na doutrina espírita, é umbral. Não é. Não existe nada. Na doutrina espírita não tem nada comparado com isso. Nós não acreditamos em nada que seja para sempre, no sentido de um local de sofrimento ou um local de paraíso. Tá? Não existe isso. Bom, daí ele diz assim: naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. Olha bem o que ele está explicando. Naquela hora, aquele ladrão se rendeu. Muitas vezes acontece conosco. Na hora do nosso sofrimento ali, a gente se rende verdadeiramente. Outros não, só por causa do perigo. Mas quem pode definir isso? O Cristo. Então, rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e as responsabilidades novas, a partir daquele momento, que lhe pesariam nos ombros. De quem? Do bom ladrão. Porque uma vez que ele está agora aceitando Deus, os ensinamentos de Jesus, isso significa que ele também vai aceitar a justiça, as leis, e passar por tudo que precisa passar de maneira de livre e espontânea vontade, ou seja, com muito amor, com muita boa vontade no coração. Então, por isso que ele fala, o Evangelho não se informa a respeito do trabalho árduo que aquele homem vai ter que fazer, nem das responsabilidades novas que vão lhe pesar no ombro. E porque agora vai vir as consequências. Ele acabou de dizer ao Cristo: me rendo a você, você é o meu Senhor, faça comigo o que quiser, diga como tem que ser feito. Dessa maneira, então, ele está pronto para ser trabalhado, tá? Ele amadureceu, está pronto. E ele diz que pesariam-lhe nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador, porque é somente assim que vai acontecer. Se ele ganha, por acaso, o paraíso, o direito de um paraíso, o direito de viver livre das consequências dos erros dele,
naquela conversa com Jesus ali na cruz, nós teríamos assistido biblicamente duas injustiças. A primeira, ai das vítimas. Essas estariam morrendo a partir daquele instante e nunca mais encontrarão justiça. Porque o que ele fez a eles nunca mais seria resgatado. Tá bom? Segundo, o Cristo estaria interferindo nas leis de Deus e dando àquele homem o direito que não poderia ser só dele, teria que ser de todos os filhos da terra. E aí alguns pensam assim, mas esse é o direito de todo mundo, tanto que você pode cometer um monte de erro. Chega na hora de morrer, na hora que você vai morrer, você se entrega a Jesus e pronto, é redimido de todos os seus erros, você vai para o paraíso. Olha, e ainda cita essa passagem do bom ladrão, que é a hora que ele ia morrer, ali na cruz que ele se redimiu. Pois é, só que se nós pensarmos assim, é muito fácil. Eu passo a minha vida toda, vamos colocar lógica, cometendo erro, trapaceando, enganando, roubando, matando, vivendo uma vida maravilhosa. No último instante, quando eu vejo que eu não vou mais conseguir nem sequer desfrutar de tudo isso, eu então me entrego a Jesus. Tá. E as vítimas minhas? Vão ficar todo mundo só sonhando um dia com a justiça. E vão se remoer mais ainda quando me ver lá do outro lado, ainda passando algo de bom, né? Imagina, nós temos tantas pessoas cometendo aqui, atrocidades no nosso mundo, no nosso Brasil, e daqui a pouco você vai encontrar ele lá no céu. Como que fica a nossa história aí? Então, não acho, quebrou a primeira justiça. Segundo, realmente, como que eu, num desespero, eu abro minha boca e olha para descer de uma cruz, para sair da mira de um revólver, de uma condenação terrível de pena de morte, eu topo qualquer coisa. Mas como eu vou sedimentar o que eu falei com a palavra? Uma vez que os erros que eu cometi não foi só falando, não foi só prometendo, eu fiz, eu tomei atitude. Tem fato, tem história, tem vítima, tem testemunha, digamos assim, tudo. Aí eu chego aqui agora e uma boca minha fala, não, estou me arrependido de tudo. Não funciona assim. Um erro cometido pelo pensamento se corrige. Tudo bem, essa é a justiça. Um erro cometido por uma atitude, seja ela verbal, seja ela um ato praticado, seja ela sentimental, tem que ser corrigido por atos. Bom, então Cristo não poderia fazer isso. O que ele estaria dizendo naquele momento é o seguinte: olha, você agora amadureceu, entendeu que eu estava certo nos meus ensinamentos, percebeu em você que você já tem a força suficiente para assumir as consequências da tua atitude, entendeu que você agora consegue enxergar justiça em tudo que virá contra você, que é o retorno das suas atitudes, pensamentos, sentimentos, tá? Então você está pronto. Aí vamos cimentar isso, ou seja, vamos lacrar isso. Sim. Como você vai lacrar? Você vai assumir responsabilidades e muito trabalho. Então, o que o Cristo chamaria de paraíso não é paraíso um lugar, não é o céu, não é algum local. O que ele está chamando de paraíso é a consciência daquele cidadão que ele acabou de tomar. Hoje mesmo você estará no paraíso. Você acabou de tomar consciência. Você está me dizendo que você está pronto. Vamos ver se é isso mesmo? Se você estiver no paraíso, tudo que você vai passar daqui por diante para reparar as consequências dos seus atos, pensamentos, sentimentos,
você vai estar em paz. Então esse é o paraíso, é o céu. Você vai ficar tranquilo. Você vai entender que é justo, que é perfeito, amando a Deus. Muito tranquilo. Sem desequilíbrio, sem revolta, sem ódio no coração, sem mágoa, sem repúdio do Criador. Então por isso que ele falou, sem dúvida, né? Hoje mesmo você estará no paraíso. É quase que ele dissesse assim, hoje mesmo você já recebe o que é teu. Vamos ver como que você passa do outro lado, porque se você está pensando e falando comigo, a lança não vai vir aqui até você, alguém vai descer você da cruz, não, vamos ver agora. Por isso que ele falou assim, hoje mesmo, olha aqui, te digo que hoje estará comigo no paraíso. Veja que ele não salvou o homem da morte. Porque até ele aceitar a morte, se ele estava fazendo aquilo para não morrer daquela forma dolorosa, o Cristo já tirou a ideia dele. Olha, escuta, se você está pensando que você falando isso para mim, você quer realmente me seguir, então hoje mesmo nós nos encontramos no paraíso. É aquela história, eu estou com uma doença, muito doente. Se você chegasse ao Cristo e dissesse, Senhor, eu te amo, eu queria tanto ser livre dessa doença, e Jesus falasse, então tudo bem, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A pergunta, você aceitaria? O que é paraíso, gente? Você vai morrer, você está entendendo? Ele está falando, eu não vou te salvar da doença, eu não vou te salvar da dor, você vai morrer dela. Então, se você estava procurando, se você veio me procurar para sarar da doença, eu estou dizendo, não vou. E se você está realmente querendo me seguir, eu estou dizendo, hoje mesmo, aceita primeiro a doença, a morte e as consequências. É o primeiro teste. Se você falar, não, peraí, então você não vai me curar? Não, então também, calma, deixa eu ficar aqui mais tempo e tal. Então, você não está pronto. Por isso que ele falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quer dizer, se ele aceitasse que ele vai morrer como um ladrão na cruz, sofrendo e tudo. É a primeira aceitação das consequências. Ele não roubou, ele não fez coisa errada, a justiça foi, colocou ele, mas está pronto. Se o Cristo tinha que aceitar, ele também ia ter que se aceitar, né? Então, olha só. E aí isso aí seria, se eu te encontrar no paraíso, quer dizer, se eu te encontro lá do outro lado e você está consciência tranquila, agradecendo a Deus a nova oportunidade de ter despertado no mundo espiritual, de ter morrido na terra, de ter deixado todos os seus familiares, de ter deixado tudo o que você roubou, de ter deixado todos os seus bens materiais, de ter deixado sua vida, e ainda certo, obrigado, Senhor, o Senhor me salvou. Se eu te encontrar ainda hoje mesmo no paraíso, aí eu vou te encontrar lá no paraíso, senão você vai estar revoltado porque você esperava que eu ia te salvar. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. Aí ele está falando que nós estamos fazendo essa interpretação, que nós vamos penetrar no céu. Porque o paraíso seria o céu. Que mudam. Outra coisa também muito interessante, que muda esses nomes. Paraíso, céu, e tudo é uma confusão. O símbolo é formoso e profundo. E dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Mostra o quanto Deus é misericordioso e que a cada instante, por pior que você for como ser humano, você pode mudar. Mas lembre-se que você, quando falar, posso mudar? Pode. No momento que você falar, então eu quero mudar, então você está pronto para assumir as consequências dos seus erros. Se você falar, não, eu não quero receber as consequências do meu erro, então você não está pronto para mudar. Você só está pronto para para ir para o céu, viver as bonanças. Aí eu acredito que todo ser humano da terra quer. Todo mundo está pronto. Quem aqui na terra, se Jesus viesse e dissesse assim,
quem estiver pronto, venha para o céu comigo. Eu queria saber qual é o ser humano que ia ficar. Todo mundo ia. Já que eu não tenho que pagar por nada, digamos assim, eu não tenho que pagar, não é a palavra, né? Mas eu não tenho que arcar com as consequências nenhuma dos meus atos. Eu não conheço ser humano na face da terra que não ia querer uma vida boa. Mas será que é assim? Tem lógica isso? Não parece uma coisa muito infantil? Eu acho que nenhuma criança mais hoje entenderia isso e falaria, mas que Deus bobo é esse, né? A gente faz com ele o que quer. Apronta o tempo todo e depois vai para o céu. Então, mas ele mostra assim essa ideia. Parece que é bobo porque ele está mostrando aqui a ideia única de que todo pecado, todo erro, toda falha, todo engano tem como corrigir. É isso que ele está falando. Não importa o que você fizer, você tem como reparar. A misericórdia de Deus é essa. Não, misericórdia de Deus não tem nada a ver que a misericórdia de Deus não importa o seu erro, Deus livra você das consequências e deixa as vítimas suas a ver navio. Isso é justiça? Dá a impressão, nessa justiça que a gente está falando aqui, que Deus define quem vai para o céu, quem não vai para o céu, que é quem chora mais, mama mais. Eu sou o cara que mais faço maldade, mais faço trapaceio e engano, mas na hora de morrer eu choro lá e ganho meu lugarzinho, né? E as vítimas minhas? Vai chorar a vida inteira, porque eu já fui pro céu e de lá ainda dou, faço fuguinha para ela. Tchau, filha. Chora aí também. É uma coisa muito infantil da nossa parte acreditar nisso. Uma suprema justiça. Vamos continuando. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos. Então ele está falando aqui que o símbolo mais profundo é que a misericórdia de Deus alcança a todo ser criado por ele, que a partir daquele momento, se ele quiser mudar, ele muda, desde que ele esteja disposto a reparar pelos erros. Então podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado, muitos erros, escuro, ante a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração. Olha só, aceitar os desígnios do Senhor é que o Cristo não é o nosso mestre, então quando a gente fala, vou aceitar os seus desígnios, é o que ele vai designar para nós mesmos. Senhor, o Senhor conhece todos os meus erros, me diz o que eu tenho que fazer, me designa o que eu tenho que fazer para me libertar, me tornar um ser humano melhor. Então ele é os desígnios do orientador Jesus, do Senhor. Ele que designa. Às vezes não é ele pessoalmente a você. Ele vai orientar os benfeitores, o seu benfeitor vai dizer, olha, é necessário que você reencarne sem um olho, faltando uma perna, deficiente mental, isso, que você vai nascer muito pobre. É os desígnios, as orientações do Cristo. Tá? Desígnios do Senhor. Aceitando sinceramente o dever da própria regeneração. Dever. Não existe essa de eu querer dizer assim, eu aceito os desígnios, mas acho que tudo que eu vou passar é injustiça. Por exemplo, eu aceito sim, Senhor, seus desígnios. Aí vem as consequências, olha como eu sofro, olha como esse Deus é duro, olha como é difícil, eu não aguento mais. Se você aceitou os desígnios, você aceitou o dever. Você vai cumprir aquilo com dever cumprido, como um dever cumprido. Não é nada mais que dormir todos os dias sabendo que aquilo que você está passando na sua vida, que você acha que é ruim para você, é um dever seu passar, para que você alcance o quê? Depois de um dever cumprido, paz de consciência de que eu cumpri o meu dever. Eu fiz o que tinha que ser feito.
Eu roubei, mas eu devolvi o dinheiro. Eu matei, mas eu auxiliei esse espírito a alcançar, até libertar o ódio dele de mim. Eu enganei, mas eu fui, confessei e disse para aquela pessoa deixar de ficar enganada naquilo. Eu ensinei o que é correto. Tá? Então, missão cumprida, esse é meu dever. Eu não tinha dever de errar, mas eu tenho dever de corrigir o que eu errei. E aí, então, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente. Quando você chegou nesse ponto de sua consciência, você fala que agora é seu dever reparar seus erros, doa o que te doer, passe pelo que você passar, você vai cumprir o seu dever e acertar as contas com a tua consciência. Você acabou de passar por um plano espiritual, uma região espiritual, um plano, uma região espiritual diferente, onde ali naquela região todo jugo é suave e todo fardo é leve. Por que todo jugo é suave ali? Porque o julgamento, nesse sentido, aquele que te direciona, o jugo, não é jugo de julgar. Falei julgamento, mas não é aquela roda que põe na cabeça do boi que faz ele ficar circulando no moedor assim de açúcar, de trigo, de amassar, se for o trigo, para amassar, né? Ele fica preso naquela coleira de ferro pesadíssimo, né? Esse jugo do boi, do cavalo, é pesadíssimo, tanto que eles não saem correndo, eles vão bem devagar. No nosso jugo que colocam em nós é leve, ele está dizendo, é suave. Por quê? Porque é você que quer, você que sente esse dever, esse compromisso de limpar o teu próprio nome, de reescrever sua história, de corrigir os seus erros, de se lembrar daqui por diante como um homem um espírito que errou, mas refez e acertou. E ele diz, e todo fardo é leve daqui para diante, porque por mais que você carregue o peso que você carregar, ali você vai achar que é leve, porque você sabe que depois daquele fardo, você vai encontrar as bem-aventuranças. Então, quando você está carregando aquele fardo, ao invés de você falar assim, olha aqui, eu não aguento mais, meu Deus do céu, isso é demais, eu sou injustiçado, eu não merecia, você vai dizer, ai, se eu conseguir terminar o tempo necessário com este fardo, eu nunca mais vou carregá-lo novamente. Ele diz aqui, chegando a essa altura de consciência, chegando a essa altura de evolução, você se encontrando preparado, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica. Porque aquela palavra, eu aceito, ó Senhor, eu aceito os seus desígnios, eu me rendo ao bem, não vai ser apenas um praxe, né? Uma coisa falada de boca para fora, não. Uma falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. A gente vai ver o contrário, vai ver a pessoa passando uma dificuldade tremenda, um sofrimento tremendo, e elas vão ser uma pessoa muito boa, levando uma vida ainda de muito auxílio aos outros. Você não vai encontrar de forma nenhuma reclamando, revoltada, perseguindo outras pessoas. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Então, este é o motivo que aconteceu. Ele realmente assumiu o que falou até o fim. E provavelmente deve ter se encontrado no paraíso, que é a paz de consciência. Ou seja, a partir daquele momento,
Vamos supor que eu seja a pessoa do mundo. Cometi só eu, matei, roubei. Naquele momento que eu tomei essa consciência, eu digo, eu vou servir ao Cristo, eu vou aceitar os desígnios do Senhor. Naquele momento, ele já vai começar a receber as consequências. E se ele estiver mesmo, não for uma atitude apenas falado de boca, ele já está no paraíso. Só que veja que o Cristo modificou a ideia do paraíso. Não é um lugar onde você fica só no bem bom, comendo uva, sentado no trono de nuvem e ouvindo a harpa paraguaia dos anjinhos peladinhos. Não é não. Ele está falando bem claro, ó, você está, a partir daquele momento, paraíso é o local onde todos os espíritos que assumem sua própria consciência trabalham para cumprir as orientações de Jesus, reparando, aceitando as consequências dos seus erros. Isso é paraíso. Então, se hoje eu poderia dizer assim, uma pessoa que está passando por um sofrimento muito difícil, pode ser até uma doença, e ela está muito difícil, mas quando você vai visitar, ela está sorridente, ela está alegre, ela não tem nada o que reclamar, ela até ajuda os outros, levam para ela pessoas doentes e ela auxilia, orientando, não se revoltar. Não, eu posso dizer claramente, você já está no paraíso. Você não precisa nem morrer, você está reencarnado e já está no paraíso, porque você está enfrentando as suas dificuldades com honra, com dever. Um dever que você está cumprindo. E isso está lhe trazendo, facilmente observado, uma paz de consciência, uma liberdade, uma tranquilidade. Então, muitos encarnados podem estar no paraíso já, aqui na Terra. Como eu disse, o Cristo quer dizer, paraíso e inferno não é um local, é um estado de consciência. E muitos encarnados já estão no inferno aqui na Terra. Já estão vivendo um inferno. Não é um inferno de sofrimento. Estão vivendo um inferno da maldade dos seus pensamentos. Ainda está fazendo maldade aos outros. Muitas vezes ele não está recebendo nem consequência, tá? Ele não está recebendo as consequências nenhuma. Ele está fazendo injustiça, ele está maltratando, ele está roubando, ele está trapaceando. E a lei nem alcança ele. Ele já está no inferno. Mas como ele está no inferno? O inferno da própria consciência. A partir do momento que ele está optando pelo mal, ele já está plantando o mal na onde? No inferno da consciência dele. Que vai colher o quê? As coisas ruins que ele plantou. Aí o retorno, as consequências.